Olá, meu nome é Ian e essa é a minha apresentação sobre o trabalho de Deferred Shading para a disciplina de Real-Time Rendering que está sendo lecionada pelo Valdemar Selles, agora no primeiro semestre de 2018, na PUC-Rio. Eu utilizei como base do meu trabalho o primeiro trabalho, que era o trabalho sobre Bump Map, então a maior parte da UI continua exatamente a mesma. Da mesma forma como no trabalho anterior, você importa um modelo. Por exemplo, eu vou importar esse modelo dessa vaquinha. E você pode também importar texturas para poder aplicar nessa malha. Basta habilitar aqui no menu da direita. Então, assim como no trabalho anterior, você tem uma textura tanto do material difuso quanto do bump map. Você ainda pode habilitar para poder ver o wireframe dessa malha, tanto junto com a textura, assim como somente o wireframe, caso você queira. Ou ainda ver a malha quadriculada. Então, essas são as opções que já existiam no trabalho anterior. Agora, para as diferenças desse trabalho, que consistem principalmente na forma como é renderizada a cena. Como é um trabalho sobre Deferred Shading, eu faço duas passadas. A primeira, que eu chamei de passada geométrica, que vai popular buffers que serão usados como textura na segunda passada, que eu chamei de passada de iluminação. Para poder ver a informação nesses buffers que foram utilizados na primeira passada, eu implementei essa opção aqui no menu da direita, onde permite você ver cada um dos buffers que são passados para a segunda fase da renderização. Então você pode, por exemplo, ver a informação sobre a posição do objeto. Você pode ver que conforme eu movo o objeto na tela, a informação sobre a posição ela é alterada. No caso, isso é um buffer em que é armazenada a posição nos canais R, G e B. Então você pode ver que se eu movo no eixo X a quantidade de vermelho muda, no eixo Y a quantidade verde, e no eixo Z, particularmente, não. Da forma como a movimentação da câmera está estruturada, você não consegue mover no eixo Z. A segunda informação é a informação das normais. Você pode ver que a informação do bump map já está aqui presente, o que significa que o bump map foi implementado é, na primeira passada, onde eu faço o cálculo das normais, e que, portanto, está refletindo a textura. Você pode ver que se você mudar a forma como é mapeado a textura, a normal também vai mudar. O próximo buffer é o buffer das coordenadas baricêntricas de cada triângulo da malha. Isso foi a forma como eu usei para poder implementar o wireframe. Então eu uso essas coordenadas. Você pode ver que cada triângulo tem um vértice que é vermelho, um vértice que é verde, um vértice que é azul. E todos os pontos no meio do triângulo são uma combinação dessas três cores. E eu uso os pontos, os fragmentos, que possuem um valor baixo em uma das coordenadas como a condição para poder renderizar o wireframe. Então, se você vê aqui, exatamente nas bordas, ou seja, as posições aonde uma das coordenadas é baixa, é onde eu estou renderizando somente um fragmento branco. Voltando para os buffers, o próximo buffer é o buffer de textura. Eu particularmente não estou usando esse buffer na segunda passada, mas eu passei porque ele poderia ser útil em determinado, de acordo com o efeito que você queira ter na renderização final. E você pode ver que se você mudar aqui a forma como é mapeado a textura de esférico para cúbico, é exatamente esse buffer que vai mudar. E além disso, tem as informações do material. Então, o material ambiente, que eu estou colocando como o mesmo do material difuso na primeira passada. O material difuso, que também vai ser igual, naturalmente. Você vê que também muda com
de acordo com o mapeamento. E o material especular, que para esse objeto é a cor branca. Então, ele fica todo branco. Como você pode ver na renderização, na cena existem várias luzes, em especial 20 luzes, que estão rotacionando em volta da câmera especificamente. Essas luzes servem para ilustrar o fato de que você poderia colocar um número grande de luzes sem ter uma perda da taxa de frames por segundo significativa. Tanto é que quando você olha somente os buffers, não há nenhuma informação sobre as luzes na cena. Essa informação só existe na segunda passada. Agora para o código, você pode ver que existem 5 shaders, 3 relacionados à geometria e 2 relacionados à iluminação. Nos Vertex Shaders de geometria eu recebo as matrizes de transformação, as informações da minha malha triangular, que é uma sopa de triângulos. Então as primitivas são triangulares. E nela eu faço a transformação dos vértices para poder transformar tudo pro espaço de view, o espaço de câmera, que é o espaço em que eu estou fazendo a iluminação. Eu também adicionei um Geometry Shader, especificamente para poder fazer as coordenadas baricêntricas do triângulo. Então o shader simplesmente faz isso, ele pega cada triângulo, atribui vermelho, verde e azul para cada um dos vértices e passa a informação adiante para o Fragment Shader. E para o Fragment Shader, ele recebe todas essas informações assim e vai escrever nos buffers respectivos à posição, a normal, a triangulação, enfim, todas as informações necessárias para a segunda passada de iluminação. Aqui na passada de geometria que eu vou pegar as texturas do material. Então, tanto a textura difusa quanto a textura do bump map dentro da primeira passada que eu pego para poder atribuir a cor corretamente ao buffer que contém o material difuso, o material ambiente e o material especular. Agora, para a passada de iluminação, no Vertex Shader, é um shader bem simples. Na passada de iluminação, eu apenas renderizo um quadrado na tela, com as coordenadas de textura superior esquerda 0, 0 e inferior direita 1, 1. Então, eu recebo aqui a posição e as coordenadas de textura. A coordenada de textura eu simplesmente passo adiante, e a posição também, apenas transformando num VEC 4. A principal lógica está no Fragment Shader. Ele vai receber todas as texturas que foram geradas na passada de geometria. E no início, a primeira coisa que ele faz é pegar a informação dessas texturas. Então ele vai pegar a informação da posição, da normal, das coordenadas baricêntricas, as coordenadas de textura e as informações do material. A primeira coisa que eu faço eu uso as coordenadas de textura das coordenadas baricêntricas para poder distinguir que fragmentos são renderizados por causa da malha ou que fragmentos estão fora da malha inicial. Então, que em especial, nenhuma coordenada baricêntrica vai ter as coordenadas próximas de zero todas. Então, eu uso essa condição para poder distinguir o fato de que um fragmento não é um fragmento da malha. Então, assim que eu percebo isso, eu já descarto o fragmento. Então, ele não é nem processado. Como eu fiz todas aquelas opções de você poder visualizar os buffers, isso está implementado aqui. Eu acredito que fazer ifs assim, dentro do buffer não seja eficiente, mas eu achei mais simples do que criar vários programas com shaders diferentes para poder implementar essa funcionalidade para esse trabalho. Então, dependendo dessas opções, que são passadas como variável uniforme, eu simplesmente uso a cor final como a cor do buffer. Possivelmente fazendo algum ajustezinho para colocar as informações no range de 0 a 1. Então, uma vez que passou tudo isso, aqui efetivamente eu vou fazer a renderização. A primeira coisa que eu checo é se o wireframe está sendo mostrado. Se estiver sendo mostrado, eu coloco uma cor branca.
E se isso for só o wireframe sem a renderização normal, eu descarto os outros fragmentos. E caso você tenha a renderização normal, aí eu vou fazer o cálculo da iluminação. Em especial, as luzes estão sendo geradas dentro do Fragment Shader. Mais uma vez, isso é um daqueles casos em que não é eficiente, porque ele vai ter que... Essa informação ela poderia estar simplesmente disponível para o Fragment Shader, porque o Fragment Shader vai ser executado para todos os fragmentos. Mas foi uma forma simplista de ter isso implementado para esse trabalho. Então eu itero pelas 20 luzes da cena. E para as 20 luzes da cena eu posiciono e defino a cor delas. Com uma matemática simples para fazer uma rotação. Uma das variáveis uniformes desse programa é o tempo, que eu uso o tempo para poder animar as luzes. Então eu estou recebendo isso como variável uniforme. E aí, para cada uma das luzes, eu faço o cálculo da iluminação difusa, da iluminação especular e somo isso à cor final, multiplicando pela cor da luz. Então a iluminação tradicional, tipo Phong. Lembrando que existe, além disso, também a componente ambiente que está sendo somada antes das luzes, né? Que a componente ambiente não é influenciada pelas luzes. E aí, por fim, você tem o resultado da renderização. Uma limitação dessa implementação, usando Deferred Shading, foi na hora de você visualizar o wireframe. No trabalho anterior, como era renderização normal, você podia ver através dos fragmentos, porque você tinha informação dos versos que estavam atrás. Mas com essa implementação, não. Com essa implementação, você não tem informação dos versos atrás, então fica parecendo como se o modelo fosse da cor preta, né? Como se as faces fossem da cor preta. Enquanto que, na verdade, esse interior é porque não tem fragmento. Porque o fragmento de trás não foi passado nos buffers. Então você perde parte dessa informação. Um outro detalhe que eu não sei exatamente a forma como o tradicional se lidar com isso, foi na hora de você fazer o resize da tela, e em que eu tive que realocar o tamanho dos buffers. Que é algo que eu não precisava fazer na hora que eu estava fazendo a renderização direta. Então, se você não realocar o tamanho dos buffers, quando você faz o resize, a textura fica dilatada, né? Fica com uma escala errada. Porque o buffer não está do tamanho correto. Uma outra diferença foi como agora eu tenho a animação das luzes, eu estou chamando aqui na minha passada de renderização, tô criando um loop, né? Então eu estou sempre renderizando sempre que eu posso, para poder tentar manter a taxa de frames estável, para poder ter uma animação suave das luzes especificamente. Coisa que também não existia animação na implementação anterior. Eu apenas atualizava a tela quando tinha algum movimento do mouse ou quando mudava alguma propriedade de visualização. Como oportunidade de melhoria, eu diria que o primeiro passo seria utilizar as luzes sendo alteradas, sendo pelo menos passadas na CPU, para poder poupar um esforço de renderização. Também seria interessante fazer um levantamento do quão eficiente foi a implementação com Deferred Shading versus uma implementação com Forward Shading tradicional. E também seria interessante rever a quantidade de buffers sendo utilizadas, possivelmente para poder minimizar a quantidade de espaço, que eu acho que atualmente, bem, com certeza eu estou usando muito mais buffers do que é necessário, e essa informação poderia estar... Você poderia usar hipóteses ou ainda não usar alguns desses buffers, podendo atingir uma eficiência ainda melhor. Então, essa é a apresentação do meu trabalho. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida, por favor, mandar por e-mail. Obrigado.